Ou seja, é uma brincadeira interna, assim, é um easter egg que a produção fez. Fala pessoal, eu sou produtor audiovisual e a gente vai reagir ao Spider-Man No Way Home Making Of. Saber o que rolou aí e ver como é que eles fizeram essas cenas. É um filme com muito efeito especial, com muita coisa acontecendo e com muita grana também. Então eu tô curioso pra ver aí o que dá pra gente pescar do material de Making Of. Então bora pro react. A gente já começa aqui pescando algumas coisas. Por exemplo, a gente consegue ver que eles têm duas câmeras rodando, né? Então tem duas claquetes sendo batidas e, por curiosidade, caso vocês não saibam, esse número que fica aparecendo em vermelho é o que a gente chama de time code. Ele é tipo um código numérico que fica correndo mesmo quando as câmeras não estão sendo gravadas. E isso garante que o áudio sincronize o que eles estão gravando no gravador e que as câmeras também fiquem sincronizadas. Isso facilita bastante na edição depois, então toda a produção usa. Agora, uma coisa que eu fiquei bem curioso foi por causa desse nome que tá escrito na claquete. Tá escrito Serenity Now. Eu fiquei curioso porque normalmente na claquete eles colocam o nome da produtora ou do filme. Vamos pesquisar, vamos... A few moments later. Ah, entendi. Mas com um pouco de pesquisa, olha o que eu achei aqui. Serenity Now é o working title do filme. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles escolheram um nome X aí para que evitasse vazamentos. A gente tá falando de um filme que tem muitos spoilers aí que poderiam ter vazados antes e que eles conseguiram até segurar bem. Isso porque você vê que desde o começo eles estão tendo aí uma preocupação em, por exemplo, trabalhar com um título temporário. E Serenity Now é um episódio de Seinfeld. Ou seja, é uma brincadeira interna, assim, é um easter egg que a produção fez, que tem um caráter prático, ajuda a evitar que hajam vazamentos. Quando alguém se deparar com o roteiro, com alguma planilha, com alguma coisa de produção, não vai entender que é de um material tão importante e tão suscetível a vazamentos quanto do Spider-Man Sem Volta Pra Casa, né? Dá pra ver que aquele cubo que ele usa também é todo refeito em 3D, né? E essa parte é bem interessante, que a gente lembra bastante do filme. Essa aí seria a entrada ali para aquela parte do Doutor Estranho. E a gente chama isso de set extension, quando você só constrói um pedaço do cenário e o resto você estende digitalmente. E dá pra ver que eles fazem bastante isso. Esse tipo de treinamento é bem complexo. Você vê que o Tom Holland tá super ensaiando para fazer essa cena aí, em que ele pula e dá as cambalhotas. E é bem simples, na verdade, esse processo, porque depois eles apagam esses cabos de aço que segura ele e meio que a cena tá pronta. Eles não precisam refazer o Homem-Aranha em 3D nem nada. É algo relativamente barato para uma produção desse nível. Você vê que ele mandou bem pra caramba. E tem um outro Homem-Aranha ali atrás, que não são os outros Homem-Aranhas. É só um dublê, provavelmente, pra cenas de ação. Mas se eles estão tão animados assim, é porque foi o próprio Tom Holland que fez essas performances. Olha que engraçado, essa cena no filme original, essa plataforma ela fica flutuando. E aí eles botaram tipo numa grua, que é essa sustentação com um material meio chroma key, né, esse tecido azul, para eles apagarem digitalmente e parecer que tá flutuando. Mas o que eu achei legal, que dá pra ver no plano anterior aqui, é que tem um monte de tubo de LED, inclusive bem parecido com o que eles usaram na retrospectiva musical do Lucas lá, né? Olha só, dois universos completamente diferentes, usando equipamentos parecidos, só que com funcionalidade diferente, né? Aqui ele tá simulando essa luz que fica girando, e que no filme é um efeito especial, é um efeito 3D, tipo de umas palavras, uma parada que fica rodando ele. E aí a projeção de luz no cenário é real, e é super necessário pro efeito grudar de fato no filme, né? Não pareceu uma coisa fake. Ah lá, a luz girando, que massa. É muito ridículo ver o Doutor Estranho fazendo uns risquinhos no nada, né? Tudo isso é uma construção, né? Um cenário. Engraçado que no filme parece tão real, no make-off parece que as coisas são tão fakes, né? Ó, essa aí é a cena da ponte. É engraçado porque os atores mesmo não tem nem noção, né, da onde eles estão exatamente, porque depois eles aplicam uma ponte lá e ele tá numa plataforminha minúscula, né? Completamente reconstruída. Mas essa cena
parece bem assustadora de gravar, né? Eles literalmente pularam de uma plataforma elevada. Essa cena é super importante pro filme também, né? Dele se transformando em Homem-Aranha ali. E você percebe que eles reconstruíram um pedaço só daquele viaduto que se passa no filme. E todo o restante é construído digitalmente. E ali eu achei interessante, porque embora ele apareça com a vestimenta em vários momentos, você percebe que nesse caso eles preferiram fazer a vestimenta digital. O que me leva a pensar que provavelmente quando aparece aquela vestimenta de nanopartículas, que é aquela tecnologia lá do Homem de Ferro, eles estão usando esses pontos que tem um motivo de ser esses triangulinhos que facilitam o tracking, e não é um tracking normal, que seria tipo você rastrear um objeto em movimento, é um tracking de malha, que a gente chama. Então é bem complexo de fazer isso e bem difícil, assim. Por isso que eu acho que eles não usam 100% do tempo, né? Ia ser um custo elevado. Agora que eles explodiram de verdade, explodiram. Por isso que a explosão fica tão real, né? Tipo, é literalmente uma puta explosão. Badass. Essas cenas são bem normais, né? Otto Octavius. Peter. No. There's no way your name's Dr. Otto Essa cena é Octavius. engraçada. Wait, seriously? No, I really think that you should have a disguise. An effective one, but also one that's funny. We are unable to accept your application. Até essa parte do bar, você percebe que toda aquela parte externa era fake, né? No filme tem toda uma rua ali e tal. E é tudo em estúdio, né? Tipo, normalmente esses filmes, eles gravam pouca coisa na rua, principalmente porque tem muita questão de vazar, né, informações. E em estúdio eles conseguem preservar muito mais o que eles estão gravando. I don't regret a thing I did. Olha lá, mesmo essas cenas que parecem que são em áreas externas, elas são em ambiente completamente controlado. É o diretor, né? Provavelmente. Where the hell are we? We down here in Georgia, baby. Down here in Georgia. With some Georgia. creativity, you can shoot almost anything here in Atlanta. We have all our stages here. They've taken such good. E é engraçado que eles estão focando muito em como a Geórgia é um estado em que tem todas as capacidades para abrigar uma produção desse porte. Mas isso acontece bastante lá. Você percebe que a Geórgia é um estado que facilita com que as produções sejam feitas lá, para que vários filmes venham e invistam o seu dinheiro, o seu capital lá no estado e gastem lá no estado, gerando renda para o estado. E aí esse vídeo parece muito fazer parte de um acordo em que eles estão ressaltando as capacidades do estado, tá vendo? O Kevin Page tá falando, não são todos os estados que têm essa estrutura. E isso é interessante, porque eles estão fakeando Nova York na Geórgia. Então eles recriaram Nova York lá, já que seria muito mais difícil gravar em Nova York, eles vão para um outro estado que é mais fácil gravar. Isso acontece mais vezes do que vocês imaginam. Eu mesmo já trabalhei numa série que foi gravada no Uruguai e que eles fizeram como se fosse São Paulo. E você assistindo, parece que tá em São Paulo. Bem, galera, então é isso. A gente conseguiu ver um pouquinho dos bastidores. É uma pena que não tenha muito material da parte que aparecem os três Miranhas e as coisas acontecendo. Mas é bem compreensível, porque quando tem muita equipe de making-off e quando eles abrem pra galera filmar, tem que ser em momentos que eles já saibam que não são muito sensíveis pra questão de spoilers e tudo mais, quando a gente tá falando principalmente de um filme da Marvel. Mas, pô, legal, já deu pra ter uma noção aí de como é que foi feito algumas coisas e alguns efeitos. Espero que vocês tenham gostado. E comentem aí o que vocês querem ver, os making-offs aí de outros filmes, se vocês têm interesse em ver aí o making-off de outros filmes da Marvel de repente. E a gente se vê num outro vídeo. Falou! Vou deixar meu Insta aí pra vocês seguirem, caso vocês queiram, beleza? Falou!